Imagine que você já tenha completado 15 anos de tempo de contribuição. 15 anos de tempo de contribuição é o tempo mínimo exigido para que você possa se aposentar por idade, quando a gente fala na regra de transição. E talvez você esteja se perguntando, poxa, mas será que eu posso parar de contribuir ou será que eu preciso continuar fazendo minhas contribuições para o INSS? Porque, afinal das contas, eu já completei os 15 anos necessários. Vou dar ainda algumas dicas importantes de como vocês vão analisar o caso de vocês. Atingiu os 15 anos de tempo de contribuição, mas não vai parar de trabalhar? Então, a contribuição ela é obrigatória. Você vai ter que continuar contribuindo para o INSS. E aí eu te sugiro que faça um planejamento previdenciário para ver qual das regras vai ser mais vantajosa. Lembrando que a gente tem pelo menos 5 regras que podem ser analisadas. Segundo, se você parou de contribuir para o INSS, esteja atento ao seu período de graça. Período de graça é o período que mantém a qualidade de segurado sem pagar INSS. Esse período ele varia de 3 até 36 meses. Então, vejam só, a gente passa de 3 meses para 3 anos. E que, na realidade, quando a gente vai contar esse prazo, os segurados sempre ganham 45 dias a mais, 1 mês e meio. 3 meses viram 4 meses e meio. 36 meses viram 37 meses e meio, tá? Em razão da contagem desse período de graça. Então, identifique se você deixou de contribuir, se você ainda está no teu período de graça, está no teu período de manutenção, porque isso pode te ajudar a conquistar um benefício por incapacidade ou seus dependentes a ter direito a uma pensão por morte se algo acontecer com você. Agora, se você está longe de completar a idade mínima, né, já tem 15 anos de tempo de contribuição, mas está bem longe, né, de completar a idade mínima, minha sugestão é que você não pare de contribuir. Até porque, se você é muito jovem e você está cogitando uma aposentadoria por idade, você está fazendo um planejamento a muito longo prazo. 30 anos, 35 anos, 40 anos. E aí, pessoal, em um intervalo tão grande assim, pode ser que existam alterações na idade mínima para aposentadoria. Lembrem que a nossa última reforma da Previdência aconteceu praticamente 20 anos antes da reforma de 2019. Ah, doutora, você está falando que vai ter uma reforma? Não, mas as regras elas podem mudar, tá? E aí, contar com uma regra de aposentadoria que exige pouco tempo, né? E você tinha a oportunidade de continuar contribuindo, depois isso pode ser um mau negócio, pode te trazer um prejuízo, e eu tenho certeza que você não quer ter prejuízo, muito pelo contrário, né? Todos sonham com o momento da aposentadoria, o momento de ter uma vida um pouco mais tranquila. Os gastos cada vez aumentam mais, né? A situação a gente sabe que tem ficado um pouco complicada e todos sonham com esse momento, seja porque a aposentadoria representa um descanso, a aposentadoria representa uma tranquilidade, representa ter mais tempo de qualidade com a sua família, independente do que for. E para tomar a melhor decisão, né, e não ter prejuízo, é fazendo um planejamento previdenciário. Tá? Hoje em dia, ainda mais com tantas alterações que a gente teve, não dá para escapar do planejamento. Vou contar para vocês um caso que eu acabei de analisar. Eu saí do meu escritório e analisei um caso. E olha só, o segurado hoje já podia se aposentar pela regra do pedágio de 50%. E tinha um benefício muito bom, inclusive, porque ele tem uma idade avançada, tem bastante tempo de contribuição, então o seu fator previdenciário era de 0,9, um fator muito bom. E aí, se ele fosse se aposentar, hoje, ele ia se aposentar com um benefício de aproximadamente 4.700. Só que, gente, daqui a 2 dias, ele completa 62 anos e 6 meses. 62 anos e 6 meses é a idade mínima para o homem se aposentar pela regra da idade mínima progressiva, que também exige 35 anos de contribuição. Então, se ele hoje já tinha tempo para se aposentar pela regra do pedágio de 50%, que exige até mais do que a idade mínima, ele também já tem o tempo para a idade mínima, certo? Por uma diferença de 2 dias, que ele fecha, né, que ele vai fechar 62 anos e 6 meses, como ele tinha 35 anos e 11 meses de tempo de contribuição, ele pode descartar esses 11 meses a mais. E aí, o benefício dele sobe para 4.900. Então, assim, vejam, eu estou falando aqui de um planejamento que por 2 dias, veja que é uma coisa muito pequena,
esse segurado vai receber R$200 a mais para o resto da sua vida. Então, agora eu te pergunto, quanto vale isso? Porque eu acho isso extremamente valioso. Né? É um segurado que ficou assim extremamente grato porque ele não fazia ideia dessa possibilidade. Então vejam como é importante se planejar. Né? Não é só pedir aposentadoria e ver o que vem, esperar ver o que a INSS vai conceder. Às vezes por uma questão literalmente de dias, né? Gente, 2 dias para ter um aumento de R$200 a mais para o resto da vida. Quai, seu app de vídeos curtos.